Ida é um garoto inteligente, mas azarado, considerado um fracassado porque nunca conseguiu conquistar nenhuma garota afinal. Parecia que Cupido havia se esquecido de sua existência. No entanto, sua vida muda quando a garota mais bonita da escola confessa seus sentimentos por ele. Tudo começa quando Ida janta com sua amiga de infância, Tiwa, que o lembra de que a garota mais bonita da escola está em sua turma e pergunta se ele não tem interesse nela. Mas Ida deixa claro que só se importa com a posição dela no quadro de notas das provas, o que faz Tiwa perceber que ele está destinado a morrer solteiro e agarrado à sua mão direita. No dia seguinte, enquanto ele conversa com um amigo, a bela Mazuzu entra na sala e faz o tempo congelar para todos, menos para Ida, que prefere continuar lendo seu livro. Logo depois, o professor anuncia a troca de lugares, e Ida acaba no fundo da sala, finalmente entendendo por que os alunos do fundão nunca mudam. Para surpresa geral, Masuzu senta-se ao lado dele e o cumprimenta, despertando inveja nos outros rapazes. Mais tarde, durante o jantar, Chiwa pergunta sobre a mudança de assentos e fica chocada ao saber que Ida agora está sentada ao lado da garota troféu da escola, mas ele insiste que nada mudará só por causa disso. Algum tempo depois, Masuzu se aproxima de Ida e o surpreende pedindo que a acompanhe até em casa. Desconfiado, ele acredita ser uma armadilha e pergunta se ela está tentando humilhar ele, mas Masuzu confessa que gosta dele. Chocado, Ida fica sem reação, até que ela agarra seu braço e o leva a um lugar afastado, deixando-o ainda mais confuso. Quando a confronta, acusando-a de ter mentido na frente de todos, Masuzu responde com sarcasmo, chamando-o de virgem lento e cabeça de galinha. Em seguida, admite que inventou aquilo porque ele era diferente dos outros garotos. Nesse momento, o vento levanta a saia dela, e Ida tem uma visão perturbadora, o que a faz brincar dizendo que ele tem olhos de pedra. Depois, Masuzu revela que está cansada das inúmeras declarações de amor desde que se transferiu para a escola. Ida sugere que ela aceite algum pretendente para acabar com isso, mas Masuzu afirma que nunca se rebaixaria a esse ponto. Ela então critica a forma ridícula como todos celebram o Dia dos Namorados, e Ida percebe que, de certo modo, ela pensa como ele. Curioso, ele pergunta por que foi escolhido, e ela explica que notou que ele não pensa com seus instintos mais baixos. Por fim, pede que seja seu namorado de mentira. Ida recusa, mas Masuzu saca de sua bolsa um diário dele e começa a ler em voz alta seus textos estranhos. Desesperado, Ida pergunta como ela conseguiu aquilo, e Masuzu revela que encontrou dentro de uma enciclopédia que comprou. É então que ele se lembra de ter escondido seu diário nesse livro antes de vender ele sem querer. Ele tenta recuperar, mas falha. Aproveitando-se disso, Masuzu o chantageia, ameaçando divulgar seus escritos caso ele não aceite o acordo. Forçado, Ida acaba se tornando seu namorado falso. No caminho de volta, com ele se sentindo um refém, os dois encontram Tiwa, que reage furiosa e pergunta por que não a avisou que tinha arrumado uma namorada. Ida tenta justificar, dizendo que aconteceu de repente. Masuzu, por sua vez, provoca Tiwa, chamando-a de ameaça em miniatura, o que deixa a amiga de infância ainda mais irritada. Tiwa declara que qualquer uma que queira namorar Ida terá que passar por ela primeiro. Em resposta, Masuzu faz uma reverência e anuncia formalmente que está namorando Ida a partir daquele momento, arrastando-o consigo e deixando Tiwa indignada. Mais tarde, na escola, Kaioru repreende Ida, dizendo que é decepcionante ver sua postura anti-romance ser destruída justamente pela garota mais bonita da escola. Ida responde que também está chocado, mas Kaioru acrescenta que Tiwa anda estranha e sugere que ele resolva a situação caso queira continuar com Masuzu. Ao voltar para casa depois das aulas, Ida tenta conversar, mas Masuzu adivinha seus pensamentos e já responde que não permitirá que ele conte a Tiwa que o namoro deles é falso. Ida admite que era exatamente isso que pretendia, mas garante que manterá Tiwa em silêncio. Masuzu, no entanto, diz que, se o segredo for revelado, ele deixará de servir como escudo romântico dela. Após ouvir as razões de Tiwa para querer ser famosa, Masuzu instrui Ida a marcar um encontro entre eles no dia seguinte. No encontro, Ida leva Tiwa ao clube de chá, onde Masuzu a convida para se juntar ao grupo se quiser se tornar popular entre os garotos. Com ironia, lembra que ela mesma é tão desejada que vive recebendo mensagens desesperadas. Em seguida, Masuzu revela que nem sempre foi popular e que contou com a ajuda de um livro especial. Ao sacar novamente o diário de Ida, explica que aquele é, na verdade, o manual do clube, deixando claro que pretende usar ele como base para suas manipulações. Com isso, eles passam a conduzir experimentos sobre como alguém pode se tornar popular. Quando Tiwa recusa o convite de se juntar ao clube, Masuzu lembra que, se ela não aceitar, ficará sozinha com Ida no grupo, o que faz Tiwa ceder. Mais tarde, já no clube, Masuzu explica que Shi precisa escolher um alvo para seduzir e transformar ele em namorado. Ida pergunta se ela gosta de alguém, e Tiwa sugere Sakagami, um rapaz do time de basquete bastante admirado pelas colegas.
Nesse instante, Mazuzu puxa o manual do clube, que na verdade contém as entradas do diário de Ida, e começa a ler alto, deixando-o desesperado. Logo depois, afirma que tocar violão torna qualquer pessoa popular e entrega a Shi uma caixa de violão vazia, instruindo-a a andar com aquilo para chamar a atenção. Shi, confusa, argumenta que não conhece nenhuma música ocidental, muito menos músicos. Mazuzu então menciona um e pede que ela leia a respeito. Mais tarde, Chiwa aparece na sala de Ida carregando a caixa vazia. E ele, desconfiado, pergunta se ela tem outra apresentação marcada. Ao ouvir isso, algumas garotas correm até ela para perguntar se toca em uma banda, mas Shi improvisa e diz que apenas se apresenta às vezes na estação. Uma delas pergunta sobre seu gosto musical, e Chiwa, sem saber o que inventar, cita uma banda inexistente, o que leva as outras a se empolgarem em uma conversa sobre música, deixando-a completamente perdida. Enquanto isso, Mazuzu observa com uma expressão neutra, fingindo não ter nada a ver com a situação. Preocupado, Ida teme pela segurança da amiga. De repente, as garotas pedem que Shi toque algo para elas. Quando ela se recusa, o irmão de Sakagami aparece e sugere que ela poderia se dar bem com ele, dizendo também que gostaria de ouvir ela tocar. Sem saída, Chiwa entra em pânico e foge envergonhada, para a diversão cruel de Mazuzu, que ri escandalosamente, enquanto Ida se pergunta se poderia existir alguém mais maldoso. Mais tarde, os três se reúnem na sala do clube, e Chiwa pergunta a Mazuzu se ela se divertiu com o desastre. Mazuzu responde que no mínimo Shi deixou uma impressão marcante em sua plateia, mas Ida protesta, dizendo que ela só será lembrada como uma palhaça. Mazuzu então explica que o primeiro passo para namorar alguém é despertar o interesse. Chiwa, intrigada, pergunta como ela se interessou por Ida. Depois de um silêncio constrangedor, Mazuzu revela de forma provocadora que só se aproximou dele porque ele havia visto suas roupas íntimas. Ida tenta se defender, mas Mazuzu aproveita para dar uma aula sobre como conquistar um namorado exibindo suas cores mais chamativas. Revoltada, Chiwa declara que não se rebaixará a esse ponto. Irritada, Mazuzu decide provocar Ida com esse mesmo truque, mas isso irrita Chiwa a ponto de fazer ela deixar a sala do clube. Ao notar sua saída, Mazuzu comenta que pensava que ela fosse desistir do grupo, mas Ida afirma que Chiwa não é do tipo que se rende facilmente. Curiosa, Mazuzu pergunta o motivo, e ele explica que Chiwa era a estrela da equipe de Kendo, mas sofreu um acidente que lesionou suas costas. Mesmo após a cirurgia, ela não pôde mais competir, então, agora, encontrou no clube algo novo para dedicar seu coração. Mazuzu, então, admite compreender porque ele é amigo dela, mas o alerta para não dar atenção a outras garotas, lembrando que agora ele pertence a ela. Algum tempo depois, Mazuzu aparece no clube com uma ideia estranha. Afirma que, para se tornarem extremamente populares, precisam lutar contra alguma coisa. Mais uma vez, pega o manual do clube e lê em voz alta as entradas ridículas de Ida, que fica enlouquecido de vergonha. Em seguida, decide escrever um roteiro e anuncia que Chiwa e Ida deverão encenar ele. Insegura, Chiwa pergunta se isso realmente a tornará popular, mas Mazuzu garante que o manual nunca erra. Assim, Chiwa aceita participar. Dias depois, na sala de aula, Chiwa entra de repente e interpreta sua parte da cena. Ida, constrangido, levanta-se e entra no papel também. A cena chama tanta atenção que quando termina, Chiwa foge apavorada, mas, para surpresa de ambos, a turma explode em aplausos. Logo, um dos colegas pergunta a Ida se ele pretende encenar uma peça completa em breve, mas ele apenas os encara em choque. Ao olhar para Mazuzu, percebe que ela está horrorizada com o fato de seu grande trabalho de vida ter sido interpretado como uma comédia de ensaio. Depois, no clube, Mazuzu declara que chegou o momento de Chiwa confessar seus sentimentos a Sakagami, pois, segundo ela, as tentativas de atrair sua atenção já aumentaram bastante os pontos de amor dele. Acrescenta ainda que ele deve estar curando só de pensar em Chiwa. Ida protesta, dizendo que ela está exagerando, e os dois começam a discutir sobre quem está certo. No meio da briga, Chiwa anuncia que está pronta para convidar Sakagami para sair. Ida pergunta como ela pretende fazer isso, e Mazuzu sugere que escreva uma carta de amor e a coloque no armário de sapatos dele. No dia seguinte, Chiwa segue o plano, deixa a carta no armário de Sakagami e o aguarda no terraço da escola, enquanto Ida e Mazuzu observam tudo de longe. Logo depois, Sakagami aparece e diz que sempre achou Chiwa fofa. Referindo-se à sua recente demonstração de loucura, ele acrescenta que gosta de garotas com um lado misterioso e sugere que vejam um filme juntos. Mais tarde, a caminho de casa com os membros do clube, Mazuzu declara que aquilo foi uma vitória épica, mas logo lembra que Chiwa não pode relaxar, pois o verdadeiro desafio será no encontro. Quando Chiwa agradece de forma seca, Mazuzu percebe que ela não está empolgada e a questiona. Para disfarçar, Chiwa força um sorriso. Já à noite, Ida chama a amiga para jantar.
Quando ela aparece, ele apresenta um banquete com seus pratos preferidos, dizendo que estão celebrando sua conquista por ter conquistado um cara bonito e mais velho. Sem se comover, Chiwa pergunta por que deveriam comemorar. Ida responde que qualquer garota da escola desejaria estar em seu lugar, e que os garotos haveriam de outra forma a partir de agora. Então, Chiwa pergunta se ele está mesmo de acordo com ela namorando outro, e Ida lembra que esse era justamente o objetivo do clube. Quando ele afirma que seus esforços finalmente valeram a pena, Chiwa começa a chorar, contrariando e afirmando com raiva que se arrepende de ter sido sua amiga de infância por tanto tempo. Surpreso, Ida lembra que eles são amigos desde a primeira série e acrescenta que a vê como uma irmãzinha. Furiosa, Chiwa o corrige, dizendo que é mais velha do que ele. Ida então reforça que, para ele, eles se tornaram como família, mas isso a irrita ainda mais. Ao oferecer-lhe um guardanapo, ela o derruba e sai correndo de casa. Nessa noite, Ida se lembra de quando Chiwa voltou para casa após o acidente. Ele havia dito que ela deveria estar no hospital, mas ela respondeu que foi até ali para treinar a caminhada. Durante a conversa, ela revelou que não poderia mais praticar Kendo, pois o acidente afetou seu quadril e o médico havia recomendado parar. Ida rebateu dizendo que o médico devia ser um idiota, mas Chiwa insistiu que ele era considerado o melhor. Logo em seguida, perguntou o que estava acontecendo com Ida, e ele explicou que seus pais haviam traído um ao outro e o abandonado, restando apenas se abrigar com uma tia. Quando Chiwa quis saber se ele iria embora, Ida disse que não, e se ofereceu para cozinhar algo, porém, o resultado foi um desastre. Ao ver, Chiwa zombou, mas Ida afirmou que, com prática, cozinhar seria fácil. Enquanto comiam, Chiwa disse que encontraria algo divertido para fazer, já que não podia mais lutar. Perguntou então o que Ida gostaria de fazer, mas ele respondeu que não fazia ideia, pois não era inteligente nem atlético. Acrescentou que, se fosse mais esperto, se tornaria médico só para consertar seu quadril. Isso a fez chorar, e então ele declarou que se tornaria médico justamente para ajudar ela. Na manhã seguinte, Ida acorda atrasado, pega um livro e corre até a estação. Lá encontra Masuzu e pergunta se ela veio espiar o encontro de Chiwa. Masuzu nega, dizendo que só está ali como presidente do clube para apoiar sua valente integrante. Ida comenta que eles só precisam observar o casal se encontrar e pronto. Masuzu, no entanto, agarra seu braço e quando ele insiste que não precisa fingir ser namorado dela, ela afirma que ele sempre será seu fantoche e o intimida até ele desistir de discutir. Depois de esperar por uma hora, Chiwa percebe que foi deixada plantada. Então Sakagami e seus amigos aparecem rindo, revelando que fizeram uma aposta de quanto tempo ela aguentaria esperar. Enquanto zombam dela, Ida tenta entender o que está acontecendo. Sakagami, debochado, afirma que preferiria voar em um avião de papel do que sair com ela. Enquanto o grupo caçoa de Chiwa, Masuzu comenta que Sakagami é na verdade apenas um conquistador com cara de bom moço. Quando Ida percebe que Masuzu já previa tudo, fica furioso e tenta ir socorrer sua amiga, mas Masuzu o impede, dizendo que assuntos amorosos não dizem respeito a eles. Acrescenta ainda que Chiwa pode aprender com essa experiência e, quem sabe, acabar se tornando como eles. Revoltado, Ida retruca, perguntando se o clube era apenas uma diversão para ela. Masuzu, sem se abalar, lembra que ele sabe que tudo sobre o clube se baseava em mentiras. Tentando se esconder por trás da máscara de falsa inocência, ela afirma que não há diferença entre eles, mas Ida a desmascara e manda parar com o teatro. Surpresa, Masuzu diz que são iguais. E Ida concorda, mas reforça que não devem arrastar Chiwa para o mesmo desespero deles, pois ela não é como eles. Ao se virar para ir embora, Masuzu segura e implora que não a deixe sozinha. Ida, no entanto, responde para ela erguer a cabeça e assistir enquanto o namorado salva o dia. Então, tomado pela determinação, corre até Sakagami e seus amigos e, com um grito, desfere um soco no estilo Superman Punch. Infelizmente, eles desviam e zombam, chamando-o de lunático. Sem se abalar, Ida se apresenta como o amigo de infância de Chiwa, pronto para defender ela. No entanto, quando Sakagami pergunta se eles deveriam fugir apenas por causa daquilo, Ida de repente mergulha em seu mundo de fantasias e começa a agir como um super-herói, fazendo uma cena que surpreende a todos. Sua plateia observa, em dúvida se deveriam ou não ligar para a emergência. Depois disso, Sakagami e seus amigos se preparam para ir embora, mas Ida corre atrás deles e derruba Sakagami. Ele exige que o garoto se desculpe, mas acaba sendo chutado por um dos amigos de Sakagami. Ainda assim, ele se recusa a recuar. Então Sakagami pisa nele enquanto Ida insiste para que peça desculpas. Sakagami, porém, afirma que ele não está em posição de exigir nada. E logo, seus amigos se juntam para tentar espancar Ida. Mas ele consegue morder a perna de Sakagami e se levantar, gritando em voz alta para si mesmo que Shi está observando. Sakagami o provoca,
dizendo como ele parece patético. A surra continua, enquanto Shi grita para que Ida pare de lutar contra aqueles valentões. Ao ouvir isso, um dos amigos de Sakagami se aproxima dela para dar uma lição, mas de repente uma barra de ferro cai aos pés da garota. Shi a pega e assume uma postura de luta. Irritado, o agressor pergunta o que ela pretende fazer com aquilo e tenta arrancar o bastão de suas mãos, mas acaba recebendo um golpe que o deixa atordoado. Logo depois, outro amigo de Sakagami tenta defender ele, mas também é derrubado pela força dos golpes de Chiwa. Após derrotar Sakagami e sua turma de palhaços, Chiwa se desculpa com ele e revela que estava mentindo sobre seus sentimentos. Chocado, Sakagami questiona o que ela disse, e Chiwa acrescenta que só fez aquilo para provocar Ida, sugerindo que todos deveriam esquecer o ocorrido. Logo em seguida, Chiwa percebe Ida desacordado no chão e se aproxima para verificar se ele ainda está vivo. Ela comenta que seu nariz está sangrando bastante e lembra um momento em que ele disse que alguém o estava observando, perguntando se ele se referia a ela, já que Mizuzu não estava em lugar nenhum. Surpreso, Ida nega e logo desmaia. No dia seguinte, ele aparece na escola com o rosto todo machucado, chamando a atenção de todos, e Kaioru aponta que ele virou uma espécie de celebridade por causa do que aconteceu na estação de trem. Depois disso, Kaioru nota a ausência de Mizuzu na escola e diz que provavelmente ela está chateada porque ele a deixou para trás enquanto bancava o herói de outra garota. Ida responde que não estava tentando se exibir como herói, lembrando-se do momento em que Mizuzu o advertiu a não dar atenção para outras meninas quando estivesse com ela. Após as aulas, Ida vai até a casa de Mizuzu levando um tapete desenhado à mão, mas é recebido com 2 balões de água quente arremessados contra ele. Mizuzu então diz que irá punir ele com um abraço apertado, mas o rapaz, assustado, se solta e se surpreende ao ver ela saudável como sempre. Ele agradece por ela ter jogado a barra de ferro no dia anterior, mas Mizuzu responde que era o que qualquer namorada faria. Depois de um tempo, Ida comenta que Shi não para de aparecer no clube desde que foi rejeitada. Ao ouvir isso, Mizuzu aponta que ele parece saber tudo sobre Chiwa, e ele explica que é porque eles são amigos de infância. De repente, Mizuzu para, se inclina e o beija. Logo após, pergunta se ele nunca beijou Chiwa. Nesse momento, Ida percebe o que aconteceu e entra em pânico, garantindo que nunca beijou. Em resposta, Mizuzu reivindica seu primeiro beijo e pergunta o que ele acha. Ida, atordoado, questiona se ela está bem em dar seu primeiro beijo a um namorado falso, mas Mizuzu afirma que tinha que ser com ele. No dia seguinte, ao ir até o banheiro, Ida encontra Shi lá dentro e se desespera. Ele fecha a porta e pergunta o que ela está fazendo em sua casa. Ela explica que enviou uma mensagem na noite anterior avisando que usaria o chuveiro dele, já que o dela estava quebrado. Ida pede desculpas por não ter lido as mensagens e Chi pede que ele compense caminhando com ela até a escola. Ele concorda, e ela anuncia que estará pronta em alguns minutos. Enquanto isso, ele vai até a cozinha e se depara com Mizuzu, que está preparando o café da manhã. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela diz que havia mandado uma mensagem na noite anterior e que pensou que ele tinha deixado a porta aberta de propósito. Percebendo a atenção dele, Mizuzu provoca, perguntando se ele gostaria de ver ela apenas com um avental. Então, ela solta a saia, deixando-a cair. Nesse instante, Shi chama Ida do banheiro pedindo um secador de cabelo, o que desperta a curiosidade de Mizuzu. Ida, nervoso, diz que é sua tia e Mizuzu afirma que vai se apresentar, mas ele a impede e pede para que fique onde está. Ele corre até o banheiro, entrega o secador a Kiwa e ela pergunta se deveria cortar o cabelo. Ele responde que está bom como está, mas Mizuzu chama novamente, perguntando sobre alguns botões. Ida, apavorado, explica a Shi que sua tia sempre aparece de manhã. Quando Shi sugere que deveria cumprimentar ela, ele rapidamente a impede e volta correndo para a cozinha. Mais tarde, as duas acabam se encontrando cara a cara e imediatamente se preparam para brigar. Algum tempo depois, Ida encontra uma carta de amor em seu armário da escola e vai para um canto ler ela. Lá, ele descobre que sua admiradora deseja reviver uma conexão que eles tiveram no passado. Durante o intervalo do almoço, Ida pergunta a Kaioru o que ele acha da carta, mas mente dizendo que se trata de um exercício de tradução em inglês que ele está resolvendo. Em resposta, Kaioru comenta que a culpada pode ser Chiwa, já que agora ele tem namorada. Mais tarde, na sala do clube, Ida fica encarando Shi, e quando ela questiona por que ele não tira os olhos dela, ele nega que esteja a observando. Logo depois, ela pergunta onde está Muzu, e Ida responde que ela tinha algo para fazer. Subitamente, Chiwa arrasta sua cadeira para mais perto e se apoia em seu ombro. Surpreso, Ida pergunta o que ela está tramando, e Shi responde que está apenas praticando o que faria se ficasse popular e tivesse um namorado.
Justo quando Ida pensa em perguntar se foi ela quem escreveu a carta, Masuzu chega e empurra o rosto de Chi contra a comida. Enquanto agradece Ida por esperar por ela, ele a chama de maluca e pergunta se Chi está bem. Masuzu então finge pedir desculpas e acrescenta que pensou que Chiwa fosse uma lada disfarçada de Chihuahua. Quando Chi protesta, Masuzu a acusa de usar seu charme feminino para seduzir Ida na ausência dela. Em sua defesa, Chi afirma que aquilo era apenas uma atividade do clube, já que estava treinando como agiria caso tivesse um namorado. Mais tarde naquele dia, Ida verifica seu armário de sapatos e encontra outra carta de amor. Enquanto ele lê, Masuzu aparece de repente e o assusta. Ele esconde rapidamente a carta, mas ela o agarra pelo braço e anuncia que estão indo para casa. Logo em seguida, Masuzu pergunta se ele está escondendo algo dela. Quando Ida questiona o motivo, ela aponta que ele estava observando Chi atentamente na sala do clube e o lembra de sua advertência para manter os olhos longe de outras garotas. Como Ida se recusa a contar a verdade, Masuzu ameaça ler seu diário, cheio de anotações constrangedoras para toda a escola. Mesmo assim, Ida decide manter segredo sobre as cartas e a desafia a seguir em frente. Nesse momento, Mana, a irmã mais nova de Misuzu, aparece e comenta que o namorado dela parece ser bem comum. Sem se surpreender, Misuzu pergunta por que ela foi até ali, e Mana revela que veio inspecionar o namorado da irmã. Em seguida, ela pergunta a Ida se ele realmente gosta de Masuzu, e quando ele entra em pânico, ela ri e diz que estava apenas brincando. Logo depois, Mana revela que o pai pediu que ela verificasse como Misuzu estava e que ele parecia irritado ao telefone. Apesar de prometer ajudar a irmã, Ida percebe que Misuzu demonstra medo. Então, Mana a surpreende pedindo para ficar com Ida e de repente beija o rapaz, deixando-o atônito. Naquele instante, o motorista de Mana anuncia que é hora de partir e ela se despede, apresentando-se formalmente. Só então Ida percebe que ela é de fato irmã de Misuzu. Quando o carro parte, Ida pergunta a Misuzu por que ela estava tremendo, mas ela apenas responde que, assim como ele, também possui assuntos sobre os quais não quer ser questionada. Mais tarde, já na piscina, Ida encontra Misuzu enrolada em uma toalha e pergunta por que ela não entra na água. Ela responde que não gosta de se molhar, então ele começa a falar sem parar apenas para entreter ela. No entanto, quando se cansa, Misuzu decide nadar. Ao caminhar até a borda da piscina, a multidão enlouquece e até um garoto chega a se afogar só de ver ela de maiô. Masuzu então entra na piscina, mas, ironicamente, começa a se afogar. Desesperado, Ida tenta ajudar ela, tira da água e, ao perceber que ela precisa de respiração boca a boca, supera a vergonha e faz o procedimento. Pouco depois, Masuzu recobra os sentidos e logo se vê na enfermaria, com Ida sentada ao seu lado. Ela se culpa por ter se afogado, mas ele a consola dizendo que qualquer um poderia passar por isso. Pouco depois, Masuzu pede desculpas por seu comportamento estranho, e Ida admite que também precisa se desculpar. Antes que ele continue, ela revela que o beijo com Mana a incomodou. Ida, então, tenta tranquilizar ela dizendo que esqueça aquilo, pois ele já o sobrescreveu. Curiosa, Masuzu pergunta como, e ele, relutante, explica que, tecnicamente, um beijo e a respiração boca a boca são a mesma coisa. Diante disso, Masuzu concorda em deixar tudo para trás, enquanto Ida se levanta para chamar a enfermeira. Em outro lugar, Chi recebe uma mensagem contando sobre o beijo molhado e embaraçoso entre Ida e Misuzu. Triste, ela corre para casa sob a chuva. No dia seguinte, a mãe de Chi informa a Ida que a filha está com febre e que precisa sair para trabalhar. Então, Ida se oferece para cuidar dela. Pouco tempo depois, Tio acorda e o encontra lendo ao lado de sua cama. Quando ele pergunta se ela precisa de algo, ela, para surpresa dele, pede que lhe dê um banho de esponja. Enquanto Ida limpa suas costas, Chi pede que ele seja delicado e comenta que já fazia tempo desde que ele havia visitado seu quarto. Em seguida, ela agradece e decide terminar sozinha, enquanto ele observa o quarto e encontra alguns rastros familiares. Intrigado, Ida pergunta por que ela os guardou, e Chi se lembra do dia em que ele cozinhou para ela pela primeira vez. Quando o tio explica que aquela lembrança ficará para sempre em seu coração, mesmo que Ida acabe se apaixonando por outra garota, ele conclui que ela não pode ser a garota misteriosa que anda lhe enviando cartas. Em seguida, Tio pede que Ida lhe faça respiração boca a boca também, mas ele responde que ela está respirando perfeitamente e apenas toca sua cabeça de leve. No dia seguinte, quando Ida chega à escola acompanhado de Tiwa, ele cumprimenta Masuzu, mas Tiwa o repreende por flertar logo cedo. Ao ouvir isso, Masuzu a acusa de estar tentando roubar seu namorado. Enquanto as duas discutem, Ida abre seu armário e encontra mais uma carta. Ah, não, lá vamos nós de novo. Chocado, ele fecha a porta rapidamente, e quando as garotas perguntam se algo aconteceu, ele nega. Mais tarde, ao ler a carta, descobre que é um convite para ir ao terraço da escola.
Quando chega lá, encontra Haim esperando por ele. Ao se aproximar, ela confessa seu amor usando uma referência de videogame. No entanto, Ida ressalta que as cartas dela não fazem sentido, já que aquele era o primeiro encontro entre eles. Em resposta, Haim diz que nem todas as suas memórias da vida passada retornaram e se apresenta formalmente. Para surpresa de Ida, ela revela tanto o próprio nome quanto dele de suas vidas anteriores. Em seguida, caminha até ele e o abraça com força. Ida consegue se desvencilhar e pergunta como ela sabia seu nome em seu mundo de fantasia. Haim então revela que estava presente na estação de trem quando ele enfrentou Sakagami e seus comparsas. Ela explica que sua performance quebrou o selo de suas memórias passadas, mas Ida passa a suspeitar que ela esteja sofrendo de síndrome da oitava série. Nesse momento, Chiwa e Mazuzu aparecem no terraço e veem Haim abraçada a ele, questionando quem ela era e fazendo comentários sobre sua força de perfuração de diamantes. Ida, nervoso, pede que Haim mantenha em segredo qualquer relação de vidas passadas, enquanto Mazuzu e Chiwa se aproximam com perguntas diretas. Chiwa insiste em saber quem ela é, e Haim se apresenta como a ex-namorada de Ida, deixando todos em choque. Chiwa exige uma explicação de por que ele nunca contou sobre isso, enquanto Mazuzu anota cada detalhe em seu diário. Haim, por sua vez, também pergunta quem são as outras garotas. Chiwa se apresenta como amiga de infância de Ida, enquanto Masuzu se declara sua atual namorada. Indignada, Haim afirma que Ida pertence a ela. Mais tarde, no clube, Ida encontra Haim e Masuzu conversando. Haim imediatamente se levanta para abraçar ele, e ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que Mazuzu sugeriu que se unissem para derreter mentes, enquanto Mazuzu acrescenta que apenas a convidou para tomar chá. Curioso, Ida questiona o motivo, e Masuzu explica que, como namorada atual, achou adequado trocar informações com a ex. Em seguida, sugere que Haim se junte ao clube, mas Chiwa se opõe, acusando-a de apenas querer a identidade de Ida, e não a popularidade. Mazuzu, por sua vez, rebate dizendo que o mesmo vale para Chiwa, e como exigência para ingressar no grupo, entrega a Haim um caderno e pede que ela descreva, em forma de poema, o tipo de donzela que gostaria de ser. Chiwa, descontente, sugere um teste alternativo: lançar um ataque de torrada contra Ida para se tornar popular. Durante a demonstração, Haim acaba engasgando com um biscoito e desmaia, fazendo com que Ida a ampare. Coincidentemente, os inspetores do colégio chegam para atrapalhar a cena. Mais tarde, Haim desperta na sala do clube e Ida aproveita para perguntar por que ela está tão obcecada em ter ele. Haim explica que entrou naquela escola acreditando que um novo mundo se abriria diante dela, mas se decepcionou ao perceber que apenas os nomes mudaram, enquanto tudo permanecia cinzento e sem graça até o momento em que o viu brilhar na estação de trem. Quando ela comenta sobre como ele não desistiu ao lutar por uma garota, Ida rebate, dizendo que aquilo foi apenas uma atitude infantil. Confusa, Haim pede explicações, e ele admite que não vive mais em uma ilha de fantasia. No entanto, Haim discorda e afirma que nem mesmo uma espada amaldiçoada poderia cortar o vínculo deles de vidas passadas. Determinada, ela tenta convencer ele de que ele ainda é um guerreiro, como em seus devaneios. Do lado de fora, Mazuzu e Chiwa escutam tudo em silêncio. Mais tarde, enquanto limpam a piscina como punição por terem sido pegos pelos inspetores, Ida reclama por terem que trabalhar no fim de semana. Chiwa comenta sobre como Mizuzu quase se afogou na piscina, perguntando como isso foi possível sendo a água tão rasa. Em resposta, Mazuzu desvia o assunto dizendo que prefere falar sobre o gosto dos lábios de Ida. Nesse momento, um carro luxuoso estaciona no pátio, chamando a atenção de todos. Chiwa observa que parece ser um carro caro, e então o motorista abre a porta, revelando Mana. Pouco depois, ela é apresentada a Shi e a elogia por ser fofa. Masuzu, desconfiada, pergunta o que ela quer dessa vez, e Mana explica que veio se desculpar, já que falhou em interceder junto ao pai por ela. Em seguida, anuncia que o pai ficou furioso e exige o retorno imediato de Masuzu para casa. Chiwa, furiosa, pergunta quem é a pequena diabinha, e Ida explica que se trata da irmã mais nova de Muzu. Então, quando Ida pergunta a Muzu onde fica sua casa, ela responde que é na Suécia e acrescenta que provavelmente nunca mais voltará ao Japão. Nesse momento, Mazuzu decide terminar com Ida e lhe deseja uma boa vida ao lado de sua amiga de infância. Ouvindo isso, Chiwa declara que Ida sempre foi dela, mas quando Mazuzu concorda e se afasta, Chiwa corre atrás dela, perguntando por que está desistindo tão facilmente. É então que Haim surge na cena e avisa Ida que terminou a tarefa. Porém, Mana aparece de repente e arranca o caderno de suas mãos. Quando Ida tenta recuperar ele, o guarda-costas de Mana o bloqueia. Mana, por sua vez, diz estar curiosa sobre o tipo de clube que Muzu comanda, e começa a ler os escritos de Haim, zombando do conteúdo, enquanto a garota desaba em lágrimas.
Ida, vendo a humilhação, tenta recuperar o caderno, mas acaba sendo empurrado e agredido pelo segurança. Para confortar Jaime, ele afirma que todos têm fantasias constrangedoras e inesperadamente começa a desabafar sobre suas próprias imaginações ridículas. Quando Mana comenta que ele está assustando, Mazuzu chega e manda que ela pare, ressaltando que nem Ida nem Jaime fizeram nada de errado. Voltando-se para Ida, Mazuzu recomenda que ele cuide do ferimento, mas ele pede um último favor como namorado. Diz a Ren que seu poema era fofo e ajuda a se levantar. Em seguida, sugere que ela coloque suas palavras em versos, mas, ao ser interrompido por Mana, Ida a manda calar a boca. Ofendida, Mana ordena ao guarda que ataque, mas Jaime se põe na frente de Ida e manda que aqueles mimados desapareçam. Vendo isso, Mazuzu decide que não vai embora, surpreendendo Mana, que então pergunta se ela realmente pretende desobedecer ao pai. No fim, Mazuzu obriga Mana a se desculpar e a avisar ao pai que não voltará para casa. Depois da confusão, Ida sugere que retomem a limpeza da piscina, mas acaba desmaiando logo em seguida. Mais tarde, já na sala do clube, Mazuzu o repreende por enfrentar sua família, alertando que isso poderia gerar perigos. Contudo, Ida rebate dizendo que não se importa com o que a família dela faça, mas odeia a ideia de terminar com ela. Surpresa, Mazuzu lembra que ele é apenas um namorado falso e encosta a cabeça em seu ombro. Nesse momento, Chiwa entra na sala protestando, enquanto Ren aparece para entregar sua ficha de inscrição ao clube. Após avaliar, Mazuzu aceita a entrada de Ren, e tanto Chiwa quanto Ida a parabenizam. Algum tempo depois, enquanto discutem na sala os planos de uma viagem de verão, Ai, a monitora do colégio, invade o local e declara que isso não acontecerá em sua supervisão. Ela apaga o quadro e anuncia que está fechando o clube. Dias depois, Ida acorda na enfermaria da escola e, para seu choque, se depara com Ren sem roupas, revelando seus mini pêssegos. Desesperado, ele salta da cama em pânico, mas Ren se levanta e diz que fez isso porque o mundo precisava de mais amor. De repente, ela o abraça, enquanto Mazuzu e Chiwa batem na porta trancada. Apavorado, Ida tenta arranjar uma saída, mas Ren afirma que provavelmente são poltergeists e que eles desaparecerão se ele repetir "Eu te amo, Ren". Ida, em pânico, pede que o ajude a escapar, mas as batidas na porta ficam mais intensas e as garotas ameaçam arrombar e culpar ele. Subitamente, Jaime abre a porta e as duas entram, surpresas por não encontrar ele. Enquanto as meninas perguntam por ele, Jaime finge não saber de nada. Escondido, Ida se enrola em uma cortina, torcendo para não ser descoberto. As garotas pressionam Jaime por respostas, mas elas convencem de que estão enganadas. Curiosa, Mazuzu pergunta por que Ren está sem roupas, e ela quase deixa escapar a verdade, mas rapidamente inventa uma história absurda sobre um desafio vindo do submundo. Logo depois, Mazuzu se aproxima do local onde Ida está escondido, mas Ai surge de repente e interrompe a cena, perguntando o que fazem ali. Em seguida, ela dá um sermão, lembrando que a enfermaria não é um parquinho. Ofendida, Muzu a chama de horrível, mas Ai rebate dizendo que horríveis são eles por corromperem alguém que já foi um modelo exemplar de estudante. Para piorar, Ai lembra que o clube foi oficialmente fechado e, enquanto esfrega sal na ferida, Chiwa a acusa de estar com inveja por eles terem se tornado populares. Chocada, Ai nega, mas Chiwa afirma que ela só tem ciúmes porque sabe que nunca conseguirá um namorado. Enfurecida, Ai grita dizendo que tem sim um namorado. Mazuzu, irônica, pergunta se ele estuda na mesma escola, mas Ai começa a falar de seu relacionamento à distância com um rapaz de Tóquio, filho de família rica. Depois disso, as garotas se preparam para sair, mas Ai as interrompe e pergunta sobre Ida. Então Mazuzu, encarando-a, retruca e questiona o que exatamente ela quer com ele. Ai fica tão irritada que insinua que jamais iria querer alguma coisa de um idiota como Ida. Naquele momento, o pequeno clube deles já havia sido dissolvido por Ai, a bruxa. E de maneira surpreendente, Ida até se sentia animado com isso. No entanto, logo começariam as aulas de verão, e ele decide dar adeus aos seus problemas. No primeiro dia, porém, acaba trombando com Ai, que logo pergunta o que ele está fazendo ali. Ida responde que veio para as aulas de verão, e ela, nervosa, pergunta em qual turma ele está. Quando ele conta, ela muda de expressão e faz uma birra em público, deixando todos preocupados com sua sanidade. Ida, preocupado, pergunta se está tudo bem, mas ela retruca que preferia que ele fosse cego e surdo. Em seguida, finge estar irritada por estarem na mesma sala, enquanto Ida pergunta se ela também está mirando uma universidade de primeira linha. Depois de um discurso confuso sobre sua indecisão, Ai de repente surta e acusa Ida de tentar virar amigo dela, quando na verdade deveriam ser inimigos. Ida fica sem entender, mas ela insiste que se continuar falando com ele, será infectada pelo vírus do clube.
Logo depois, Kaioru se aproxima de Ida e comenta que foi colega de classe de Ai no primário. Mais tarde, em sala, enquanto Kaioru e Ai conversam, Ida acena de longe, mas Ai mantém a implicância. À noite, durante o jantar, Chi lamenta não ter se inscrito nas aulas de verão, já que não poderá ficar com Ida todos os dias. Surpreendida, ela descobre que Ai está na mesma turma dele e pergunta como ela consegue estudar tendo um namorado. Ida pergunta se as duas estão brigadas e Chiwa revela que já foi chamada à sala dos professores por causa de uma briga com Ai. Em seguida, Chiwa pergunta se alguém já se declarou para ele, mas Ida responde que isso só aconteceu no jardim de infância. Então, ela o convida para ver os fogos de artifício, mas ele recusa e diz que pretende estudar o verão inteiro. Mais tarde naquela noite, Ida recebe um áudio de Mazuzu ameaçando expor os conteúdos estranhos de seu diário caso ele não apareça sozinho em um café. Nesse instante, ele percebe que tem uma namorada e conclui que estava enganado sobre seus problemas. Pouco depois, chega ao café ofegante e Mazuzu o chama de inútil por estar atrasado. Ida pergunta por que ela está o insultando e ela responde que pode ser ela mesma, já que não há ninguém por perto para assistir à encenação deles como casal. Resignado, Ida escuta quando Mazuzu comenta que ele anda próximo demais de Ai durante as aulas de verão. Ida fica confuso e pergunta como ela sabe disso, mas Mazuzu pede que ele investigue Ai. Ele questiona o motivo, e Mazuzu explica que é uma estratégia para reabrir o clube sem que os monitores interfiram. Além disso, revela que nenhum colega de Ai sabe do suposto namorado dela e aposta que ele sequer existe, então pede que Ida consiga provas de que ela inventou tudo. No dia seguinte, enquanto Ai resolve problemas no quadro, Ida pensa em como investigar ela. No intervalo, Kaioru se junta a ele e começa a falar sobre como Ai é incrível. Quando pergunta se Ida também a acha bonita, ele retruca perguntando se Kaioru é realmente uma garota. Ofendida, ela se irrita e acaba revelando que Ai tem alguém de quem gosta. Logo depois, Kaioru corre para buscar Ai. Quando retornam, Kaioru pede que Ai cumprimente Ida, mas ela o insulta de imediato. Ida pergunta se são mesmo amigas de infância, e Ai responde apenas com um olhar fulminante. Então, Kaioru sussurra algo em seu ouvido e ameaça deixar de ajudar ela. Relutante, Ai pede desculpas e timidamente entrega a ele uma marmita. Quando diz para ele comer, Ida inspeciona o conteúdo como se procurasse uma granada escondida. Porém, quando Kaioru o incentiva a experimentar, ele dá uma mordida e imediatamente se ilumina, elogiando o sabor. Ai entra em pânico e sai correndo, enquanto Kaioru explica que ela ficou animada ao ouvir seu elogio sobre a comida. Em seguida, Kaioru tenta defender Ai, mas Ida pergunta por que ela insiste em falar disso se Ai já tem namorado. Chocada, Kaioru pergunta onde ele ouviu isso, e ele responde que Ai mesma mencionou um tal de Mitchell. Mais tarde, enquanto Ida volta para casa, Kaioru e Ai o alcançam. Kaioru então pergunta se ele tem algum plano para o resto do dia, mas Ida responde que vai comer sozinho, já que Chiwa tem compromissos com os pais. Então, Kaioru sugere que elas o acompanhem, mas Ai questiona o motivo. Kaioru encara a amiga e afirma que é uma oportunidade. No restaurante, Ida pergunta a Ai por que ela sai de uniforme, e ela explica que é regra da escola. Rindo, Ida pergunta se ela também usa uniforme em encontros. Kaioru a interrompe e a pressiona para falar. Ai estava prestes a confessar que Mitchell não existe, mas, de repente, Chiwa aparece e pede que ela complete a frase. Surpresa, Ida pergunta o que ela está fazendo na lanchonete. E Ai explica que os viu a caminho da churrascaria. Quando Shi pressiona Ai por mais informações, Ida interrompe e questiona por que alguém tão íntegro quanto Ai mentiria sobre ter um namorado. Espantado por ele acreditar, Shi lembra que ela fechou o clube deles e a chama de traidora. No entanto, Ida defende Ai e pergunta se ela realmente está errada. Nesse momento, Ai decide entrar no jogo e inventa ainda mais mentiras sobre o namorado inexistente, enquanto Kaioru se impressiona com sua criatividade. Logo depois, Ren aparece e diz que quer ouvir mais sobre Mitchell. Ai então conta suas mentiras com tanta perfeição que Ren acaba nomeando como uma mestra do amor, o que deixa todos ainda mais confusos e desconfiados. No dia seguinte, Ida e Mazuzu se encontram e ela pergunta se ele descobriu alguma coisa sobre Ai. Como resposta, Ida revela que Ai afirmou ter um namorado do qual se gabava. Mas, como Mazuzu considera isso insuficiente como prova, Ida pergunta o que seria necessário para que ela confiasse nele. Então, Mazuzu sugere que conheçam pessoalmente o tal namorado misterioso. Quando Ida insiste para que ela confie nele, Mazuzu revela que perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. Ainda assim, Ida rebate dizendo que, se fosse realmente assim, ela não conseguiria liderar um clube sem confiar que seus membros seguiriam seus planos. Depois disso, ele dá um discurso motivador sobre a importância de confiar em si mesma, o que leva Mazuzu de repente a se levantar e beijar ele por ter dito algo tão reflexivo. No dia seguinte, após a aula,
Ida ainda pensa sobre a ordem de Masuzo para continuar a investigação, quando é surpreendido por Kaioru e Ai. Kaioru pergunta se ele gostaria de beber algo com elas novamente, e Ida aceita. Porém, quando Kaioru comenta que Ai iria a qualquer lugar com Ida, ela desperta de sua apatia e parte para cima de Kaioru. Em seguida, encara Ida e diz que ele teria sorte em sair com ela. Mais tarde, enquanto prepara o jantar, Shi questiona por que ele está espionando para Masuzu, e Ida explica que é parte de um plano para reabrir o clube fechado. Percebendo que Shi está distraída, ele nota que ela está imersa em uma revista de amuletos do amor. Ao servir o jantar, Shio se anima de imediato. No dia seguinte, na escola, Ida flagra Ai o seguindo e se pergunta o que ela está observando. Ao sair da sala, ele encontra Kaioru e Ai sentadas próximas, e quando se aproxima, Kaioru incentiva Ai a cumprimentar ele. Ai então se levanta e diz que foi coincidência encontrar ele, surpreendendo Ida. Logo depois, Kaioru menciona um próximo festival de fogos de artifício e entrega a ele um convite. Ida comenta que o evento sempre lota de gente, e Ai pergunta se ele vai acompanhado de amigos do clube, mas ele responde que recusou todos. De repente, Ai comemora, dizendo que seu amuleto do amor funcionou como mágica, o que deixa Ida tão espantado que ele cai da cadeira. Ela então aproveita para encorajar ele a amadurecer e deixar de lado comportamentos infantis. Mais tarde, Ai pergunta com quem ele pretende assistir aos fogos, mas Ida responde que não irá ao evento, pois pretende usar o tempo para estudar. Quando Ai insiste para que ele vá, Ida a provoca perguntando se ela vai com o namorado, deixando-a confusa, já que havia esquecido de suas próprias mentiras. Recuperando-se rapidamente, Ai inventa outra desculpa, dizendo que está completamente livre para o evento. Percebendo a fragilidade da situação, Kaioru tira 3 ingressos de cinema e sugere que todos assistam a um filme juntos. Mais tarde, quando Ida relata o ocorrido aos membros do clube, Masuzo afirma que essa é a chance perfeita de expor segredos de Ai. Ao pedir detalhes de sua missão, Masuzu explica que Ida precisa fazer Ai se apaixonar por ele, para que depois possam acusar ela de trair um namorado inexistente. Ida questiona o que fariam caso ela realmente não tivesse um namorado, e Masuzu revela que nesse caso poderiam manipular ela como uma marionete, uma vez que estivesse apaixonada. Ida protesta, dizendo que não tem como fazer ela se apaixonar, mas Masuzu rebate, afirmando que o herói que ele sonha em ser se envergonharia dessa atitude. Quando ela pega seu diário para ler em voz alta, Ida entra em pânico, faz birra e desaba, relembrando os infortúnios que o levaram a escrever aquelas páginas. Para evitar complicações, Masuzu decide que Chiwa deve acompanhar ele no encontro com uma espécie de babá. Quando atribui a Ren a tarefa de vigiar Ai, Ren recusa, dizendo que não pode trair sua mestra do amor. No dia seguinte, Ida chega atrasado ao ponto de encontro e se desculpa. Ai pergunta o motivo da demora, mas de repente, Shi surge do nada com um bastão e tenta acertar ele. Ida consegue desviar e pergunta se ela está tentando matar ele. Kaioru então questiona Shi sobre sua presença, e ela responde que gostaria de assistir ao filme com eles. Enquanto isso, Masuzu orienta Shi, através do comunicador, a agir naturalmente. Por fim, Kaioru concorda em deixar ela ir junto, e no caminho, Shi pergunta por que Ai conseguiu ficar em dupla com Ida, mas Masuzu a tranquiliza, dizendo que tudo está saindo exatamente como planejado. Depois disso, Masuzu lembra a Ida de qual é seu objetivo na missão, mas ele responde que se trata de uma missão impossível. Ai ouve e pergunta sobre o que ele está falando, mas Ida desconversa. Poucos instantes depois, Ai pergunta se ele tem alguma lembrança do jardim de infância, mas Ida responde que não há nada digno de ser contado. Percebendo que ela parece ofendida, Ida pergunta se há algo errado, mas Ai disfarça e questiona se ele a considera uma criminosa por sair com roupas diferentes do uniforme escolar. Enquanto Ida tenta entender o que ela quer dizer, Ai lembra que ele já havia perguntado se ela usava o uniforme em encontros. Então, Ida comenta que ela está bonita com aquela roupa, o que faz Ai brilhar como um letreiro em festa de despedida de solteira. Em seguida, ela segura sua mão e tenta correr, mas Ida pede calma e sugere que andem como antes. Enquanto permanecem de mãos dadas, Ai pergunta se ele se lembra de quando corriam assim juntos, mas Ida apenas a encara, como se esperasse um beijo. De repente, Shio atrapalha o clima ao comentar que Ida é naturalmente bom em desviar de situações embaraçosas. Quando ele observa que Chiwa sempre faz isso quando algo a incomoda, Ai reage dizendo que ele a conhece bem demais. Ida responde que isso acontece porque eles são amigos de infância, o que surpreende Ai. Nesse momento, Masuzu ordena que Chiwa pare de interferir na missão. Pouco depois, ao chegarem ao cinema, Masuzu comenta que Ida não tem nenhum talento para a sedução e o pressiona para começar a conquistar Ai de verdade, mas ele encerra a ligação irritado
dizendo que não é tão simples. Assim que o filme começa, surge uma cena de zumbis desdentados e Ai agarra o braço de Ida, alegando que não está com medo. Como vingança por ele não reagir, Tio aperta com força a mão dele e o acusa de estar trapaceando. Conforme o enredo do filme avança, acaba refletindo o triângulo amoroso desajeitado em que estão, levando Ai a torcer por um personagem, enquanto Shiwa apoia o oposto. Ida, por sua vez, se vê preso em agonia, sem entender por que elas não conseguem simplesmente se dar bem. De repente, Ai começa a chorar, mas ignora quando Ida pergunta se algo está errado. Mais tarde, Masuzo informa ao grupo que a missão falhou, já que era impossível tirar fotos dentro do cinema. Algum tempo depois, Ida encontra um caderno na sala de aula e, ao folhear ele, percebe que a dona é obcecada por alguém. Quando pensa em largar o caderno, Ai aparece ofegante e pergunta se alguém havia esquecido aquilo. Em seguida, ela se oferece para devolver ao dono e se aproxima de Ida para pegar o caderno. Nesse momento, outros livros caem da mochila de Ida, e Ai acaba levando o caderno errado na pressa de sair. Ida a chama de malcriada por não ajudar a recolher suas coisas, mas logo percebe que ela pegou o caderno errado. Movido pela curiosidade, Ida abre o caderno e descobre que se trata de um diário cheio de fantasias sobre algum garoto, mas logo fecha, incomodado. Ainda assim, não resiste e acaba lendo as experiências estranhas que a autora escreveu sobre sua paixão. Enquanto isso, Ai se esconde em algum lugar e abre o caderno que pegou, ficando em choque ao perceber que não é o dela. Apavorada, corre de volta para a sala, gritando e torcendo para que Ida não tenha lido nada. No entanto, ao analisar o conteúdo, Ida percebe que os cadernos pertencem a Ai e conclui que ela também é uma sonhadora como ele. Confuso sobre a identidade do crush dela, é surpreendido quando Ai chega e percebe que ele já viu parte do diário. Ela, então, corre atrás dele, enquanto Ida foge repetindo que não leu nada. Infelizmente, ele acaba em um beco sem saída, e quando Ai o alcança, os dois caem juntos em uma sala. Preocupado, Ida pergunta se ela está ferida, mas Ai entra em pânico e pede que ele a elimine, afirmando que não tem mais motivos para viver após revelar suas fantasias. Em seguida, diz para ele rir dela, já que deve ter lido tudo, mas Ida pede desculpas e promete que não vai rir, mesmo que isso custe sua vida, pois se considera um camarada. Para provar, ele encena algumas de suas próprias fantasias, o que faz Ai rir e dizer que as dele são muito toscas, surpreendendo Ida. De repente, Ai o abraça e comenta que ele fez a mesma coisa quando resgatou Tiwa, na estação de trem. Surpreso, Ida pergunta como ela sabe disso, e Ai explica que todos comentam sobre o ocorrido. Ele então responde que foi a única forma que encontrou de afastar Sakagami e sua gangue. Nesse momento, Ai pergunta se podem permanecer assim por mais um tempo, mas Ida nega, dizendo que não seria uma boa ideia. Em seguida, ela quer saber quanto do diário ele leu e Ida diz que apenas os poemas, entregando o caderno de volta e pedindo desculpas por ter ele estragado. Quando oferece comprar um novo, Ai pergunta se isso é tudo o que ele faria para compensar. Ida, então, questiona o que ela deseja, mas Ai apenas tenta agir de forma fofa. Mais tarde, naquele mesmo dia, Shio avisa Ida que o festival de fogos de artifício está chegando e pergunta se ele gostaria de ir com ela e Ren. No entanto, Ida insiste que não vai ao evento, deixando-se furiosa, já que ela havia comprado um novo yukata. No dia seguinte, Ida se prepara para sair, torcendo para não acabar 6 pés abaixo pelo que estava prestes a fazer. Pouco depois, ele encontra Ai, que comenta que o boné não combina com o estilo dele, e então segue na direção errada. Confuso, Ida pergunta para onde ela está indo, e Ai responde que achava que ele já saberia. Após caminharem por algum tempo, Ida comenta que não visitava aquela área há muito tempo, desde que cresceu e parou de frequentar o local. Enquanto exploram, ele percebe que o lugar lhe é familiar e encontra um caminho que leva a um cedro. Ele pergunta a Ai como ela sabia disso, e de repente, o céu se ilumina com os fogos de artifício. Rapidamente, Ida agarra Ai e a puxa pelo caminho até a árvore. Enquanto assistem aos fogos, Ai revela que ele foi quem encontrou o local e contou para ela. Surpreso, as memórias de Ida retornam, e ele percebe que Ai era sua amiga de infância. Ai explica que contou para Kaioru sobre o local, que relutantemente decidiu ajudar eles a se aproximar. Ida se pergunta como isso deve ter sido para Kaioru, e Ai comenta que, como sua família se mudou quando ela era mais nova, eles perderam contato, mas ela o reconheceu ao se matricular na mesma escola. No entanto, Ai diz que não pôde contar nada antes porque ele estava sempre flertando com Shi e ainda arranjou uma namorada. Ida se desculpa, mas Ai diz que está tudo bem e lhe entrega um papel velho e amassado. Ele pergunta o que é, e Ai explica que se trata da certidão de registro de casamento deles, acrescentando que ele prometeu carimbar o documento. Ida nega, mas tem um flashback do momento e treme enquanto Ai se aproxima, tentando fazer ele carimbar a certidão.
Ele aponta que ela tem um namorado, mas Ai diz que isso é uma mentira óbvia e culpa seus talentos por criar fantasias. Chocado, Ida comenta que terá que contar a Mazuzu e aos outros sobre isso, mas Ai se recusa, dizendo que morreria de vergonha. Ela então afirma que abandonaria seu namorado imaginário se ele concordasse em se casar com ela. Ida rebate, dizendo que seu namorado não existe e insiste que não vai perdoar ela por mentir. Por isso, ele a chama de idiota apaixonada e foge, enquanto Ai corre atrás dele. Nesse instante, ele esbarra em Chi, que está voltando do evento de fogos. Chiwa comenta que ele parece suspeito usando boné e pergunta se Mazuzu está por perto, mas Ida diz que só saiu para tomar ar fresco. Ai permanece fora de vista, observando enquanto as meninas levam Ida embora. No dia seguinte, Ida encontra Mazuzu na sala do clube e ela o acusa de ignorar a namorada para passear com Ai. Surpreso, Ida tenta negar, mas pergunta como ela descobriu. Mazuzu comenta que não poderiam ter escolhido um ponto de encontro pior do que a escola. Como punição, Mazuzu exige que Ida beije pelo mesmo tempo que passou com Ai, mas ao ouvir que seriam cerca de 30 minutos, ela reduz para 3 minutos. Ida a beija no queixo, mas Mazuzu o afasta e diz que está perdoado. Logo depois, Ai aparece na sala do clube e anuncia que revogou a ordem de fechamento do local e que se juntará como coach. Shi protesta, mas Mazuzu afirma que não tem escolha. Ai realiza uma reunião com os membros do clube e Chiwa pergunta quem a colocou no comando. Ai responde que é graças a ela que o clube não foi fechado. Chiwa, no entanto, culpa Ai pelo problema que enfrentam e uma batalha verbal começa. Paine tenta acalmar Chiwa, enquanto Ida e Mazuzu assistem à confusão. Pouco depois, Mazuzu comenta que confia em Ai porque ela tem um namorado rico e bonito. Ai corrige, dizendo que possui mais charme e experiência feminina do que qualquer uma delas. Shi, então, pede que ela ensine como convidar um garoto para sair, e Ai responde que não se deve pedir para um garoto sair, mas sim fazer ele convidar elas. Mazuzu sugere que Ida convide Ai para aprender a reagir quando for pedido em namoro. Ai entra em pânico, mas se recompõe e desafia Ida a ir em frente. Mais tarde, ele tenta provocar ela, mas ao ser rejeitado repetidamente, desiste. Ai, no entanto, insiste que ele deve explodir de amor e desejo por ela. Quando Ida reclama, Ai diz que não é tão fácil quanto ele pensa. Nesse momento, Mazuzu intervém e pega o diário de Ida, despertando sua curiosidade. Ela explica que é um caderno com segredos de como se tornar popular entre os garotos. Depois disso, Ai se aproxima de Ida e sugere que ele entre no personagem e use cantadas incríveis de seu arquivo de truques. No entanto, quando Ida pede para ela mesma fazer isso, Mazuzu tenta contar a verdade sobre o diário. Ida a interrompe e decide entrar na brincadeira. Em seguida, ele canaliza seu lado fantasioso e diz a Ai para se apaixonar por ele, encarando-a intensamente. Ai responde que ele não pode seduzir ela à força, então Ida sussurra em seu ouvido e aciona seus pontos sensíveis. Após corar, Ai decide lhe dar uma chance se ele estiver tão sério e anuncia que agora estão namorando. Os demais alunos protestam, dizendo que não têm ideia do que acabou de acontecer, enquanto Ai comenta que está cansada de fingir ser seduzida. Quando Mazuzu pergunta se ela não foi realmente seduzida, Ai responde que não poderia se apaixonar por alguém como Ida. Então Mazuzu pede para eles repetirem a cena. Nesse momento, Shi os separa e diz a Ai para manter as mãos longe de Ida. Ai, então, questiona por que precisa de permissão para tocar nele, e Shi responde que é porque ela é sua amiga de infância. Surpreendendo a todos, Ai revela que também é amiga de infância de Ida. Ela explica que eram colegas de classe há 10 anos, e Shia pergunta por que ele nunca contou. Ida responde que havia esquecido, lembrando-se apenas recentemente. Logo depois, Remy segura as mãos de Ida e anuncia que o conheceu primeiro em suas vidas passadas, tornando-a sua ex. Nesse instante, Mazuzu chama todos à ordem e comenta que estavam se desviando do ponto principal. Ela acrescenta que o clube se tornou oficial e sugere discutir os planos para o verão. Ida propõe ir à praia, já que Ai nunca havia ido a uma. De repente, as garotas começam a falar sobre biquínis e logo decidem ir às compras. Momentos depois, Shi tenta forçar um sorriso no banheiro, mas falha. Ao sair, ela é surpreendida por Ida, que percebe que Shi parece deprimida. Shi finge sorrir e diz que está tudo bem, mas Ida assegura e afirma que não importa qual amiga de infância veio primeiro. Shi pergunta como ele descobriu, e Ida responde que passou mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa. De repente, Shi se anima e abraça Ida. Ao se soltar, ela o convida para ver biquínis com ela. Quando Ida aponta que ela já tem um, Shi responde que já não serve mais. Mais tarde, Ida pergunta a Mazuzu se poderia ir às compras com Chi, e ela concorda. Ao ouvir isso, ele se pergunta por que ela não está chateada. Mazuzu pergunta onde irão fazer as compras, e Ida responde:
Masuzu comenta que é o ponto de encontro de idiotas apaixonados, ao que Ida responde que ela soa como uma velha amarga e acrescenta estar surpreso por ela ter deixado a ideia da praia acontecer, já que não sabe nadar. Masuzu diz que não pôde recusar o pedido dele. No dia seguinte, Chiwa se encontra com Ida na estação e pede desculpas pelo atraso. Ele questiona por que precisaram se encontrar na estação. Ishii explica que assim parece o encontro. De repente, Masuzu aparece e se desculpa por fazer Ida esperar, surpreendendo-o. Ele pergunta o motivo, e Masuzu responde que veio porque é sua namorada, irritando Chiwa, que pergunta qual é a próxima jogada. Masuzu finge surpresa ao ver Shi, e comenta que ela é tão pequena que quase não percebeu sua presença. Enquanto as duas se preparam para uma briga, Ida tenta acalmar elas. Enquanto isso, Ai transfere sua frustração para um poste e chama Aida de Casanova. Momentos depois, ele sugere que joguem pedra, papel e tesoura para decidir com quem ele ficará primeiro. Quando jogam, Masuzu atinge Shi na cabeça, então tentam novamente. Ao tentar se vingar, Shi é defendida por Masuzu. Frustrado, Ida decide que vai olhar os trajes das duas ao mesmo tempo e entram no provador. De repente, Hain o puxa para seu provador e tenta esmagar ele com os enchimentos do vestido. Depois de lutar um pouco, Ida se liberta e diz que não consegue olhar o biquíni dela se ela continuar agarrada. Ao olhar, só consegue notar os seios perfeitos, ficando vermelho, o que confunde Ren, que pergunta se parece estranho. Ida responde que está ótimo e sai correndo. De repente, Ai sai de um provador e o acusa de passar tempo com outras garotas. Para acalmar ela, Ida se oferece para ajudar ela a escolher os biquínis, e Ai o arrasta junto. Pouco depois, Ai experimenta um vestido de noiva e pergunta a Ida como acha que está, mas ele questiona por que ela está provando um vestido de casamento. Enquanto Ai fala sobre conhecer seus pais, as outras garotas chegam, e Masuzu o repreende, dizendo que ele é um namorado fracassado. De repente, elas veem Ai com a roupa e entram em pânico. Depois, sentam-se para beber algo, e Ida explica que passará 20 minutos atendendo cada uma delas. Chiwa comenta que Ai tem um namorado, e Masuzu acrescenta que pode mostrar a Mitchell suas fotos de biquíni. Ai finge sorrir e concorda em fazer isso. As garotas se divertem escolhendo seus trajes com a ajuda de Ida, enquanto Ai, sozinha, fica entediada observando a cena. Ida então pergunta a Masuzu por que ela está chorando, já que a ideia do namorado misterioso foi dela. Quando ela admite isso, Ida lhe entrega um folheto em que circulou um biquíni que ficaria bem nela. De repente, Ai a abraça para agradecer ele, mas sua arqui-inimiga aparece e ameaça contar ao namorado. No caminho para casa, Ida pergunta por que ela apareceu, já que na noite anterior não havia aprovado o local. Em resposta, Masuzu diz que é a única que não tem memórias dele, então Ida sugere que criem algumas juntos. Mas Masuzu afirma que ele está sendo presunçoso e lembra que ele é apenas um namorado falso. Logo depois, eles esbarram em Seiko, que se apresenta como tia de Ida e pergunta qual das garotas é sua namorada. Masuzu então se adianta para se apresentar como a namorada dele, mas Seiko ri e diz que não estava falando da namorada falsa. Surpresos, todos exclamam, enquanto Seiko pergunta a Ida qual das garotas ele ama. Ida finge não saber e explica que Masuzu é sua namorada, já que passam muito tempo juntos. Seiko então pergunta se é só isso que eles fazem e segura o ombro de Ida, dizendo que parece que ele está esquecendo algo importante. Antes que termine, Seiko diz que está com fome e desmaia nos braços de Ida. Alguns momentos depois, ela devora uma tigela de comida e adormece sobre a mesa. Quando as garotas perguntam se ela realmente dormiu, Ida responde que ela é sempre assim e a cobre. Quando Ai sugere que eles vão para outro lugar, Ida diz que está tudo bem, já que Seiko logo acordará. Remy então comenta que gostaria de conhecer o quarto de Ida, mas ao se virar, ele percebe Ai instigando o pedido de Remy. Então, ele diz a ela para parar, já que o selo que ela precisa não está no quarto. Ai finge um sorriso e pergunta para que precisa do selo. Nesse momento, Shia pergunta o que Seiko quis dizer com falsa. Masuzu diz que também está curiosa, já que não é legal ser acusada por alguém que acabou de conhecer. No entanto, Ida sugere que eles se concentrem em como arrecadar dinheiro para a viagem de verão. Enquanto discutem maneiras de levantar fundos, Seiko desperta e aponta que poderiam ir à praia se competissem em um concurso. Mostrando-lhes um folheto do evento, ela explica que é uma promoção para um jogo recém-lançado. Seiko acrescenta que cria jogos que fazem os jogadores quererem gritar, impressionando Ida. No entanto, Ai comenta que os jogos são impróprios para menores, e Seiko responde que só trabalha com jogos para todas as idades. Chiwa pergunta como poderão competir, e Seiko explica que todos se qualificam para o jogo por estarem apaixonados por Ida. Masuzu então intervém, perguntando por que Seiko a excluiu. Em resposta, Seiko afirma que é boa em perceber quando alguém está apaixonado, já que é seu trabalho fazer coisas falsas parecerem reais.
Percebendo que Masuzu não desistirá, Seiko sugere testar o quanto ela ama Ida com um aplicativo. Depois, pergunta às outras garotas se querem participar, e todas concordam. Seiko lança o aplicativo e faz algumas perguntas sobre Ida. Em seguida, anuncia que os resultados estão prontos e declara Ai como vencedora, já que, segundo o app, ela ama Ida mais. Ai surta, afirmando que isso está totalmente errado, porque não gosta dele. Infelizmente para ela, ao deixar escapar que ama Ida, entra em pânico e sai correndo da sala. Seiko anuncia então as posições das demais e, por Masuzu ter ficado em último, pergunta o motivo. Seiko explica que as respostas dela foram perfeitas demais, revelando que não consegue se apaixonar. Quando Masuzu diz que isso é um problema, Seiko sugere que ela participe do concurso e promete reconhecer ela como namorada de Ida se vencer. Nesse momento, Shia decide competir para ganhar e resolver de vez a situação com Masuzu. Frente a Ida, Ren pergunta se será promovida de namorada para a atual se vencer, mas Seiko afirma que a vencedora será considerada esposa de Ida, já que ela é sua guardiã. Ai então invade o local, dizendo que também competirá. Mais tarde, enquanto Ida prepara uma refeição de trabalho para Seiko, ela entra e elogia-o. Depois, pergunta se ele quer transformar sua vida em um harém ou zona de guerra, mas Ida responde que não busca nenhum nem outro. Ignorando isso, Seiko aconselha que ele aprenda a lutar ou elabore um bom plano, pois um harém é difícil de lidar. Ao agradecer e afirmar que não está construindo um harém, Seiko pede que escolha uma das garotas. Ida diz que está namorando Masuzu, mas Seiko o faz encarar a realidade, apontando que Masuzu provavelmente nunca contou seus verdadeiros sentimentos. Enquanto conversam, Ida recebe uma mensagem de Masuzu, convidando-o para um encontro no parque, e sai apressado. Alguns momentos depois, Ida chega ao parque e avista Masuzu tomando uma bebida, então pergunta se aquilo é o jantar dela. Em resposta, Muzu diz que não gosta muito de comer e desabafa sobre como os idiotas apaixonados saem para se alimentar o tempo todo. Ao ouvir isso, Ida comenta que beber no lugar de jantar faz mal à saúde. Então Masuzu pergunta por que todo mundo está se apaixonando por um nerd reservado como ele. Pouco depois, Masuzu questiona Ida sobre Seiko, e quando ele responde que ela parece uma criança no corpo de um adulto, Masuzu observa que ele está perdendo vantagem se Seiko consegue perceber que o relacionamento deles é falso. Ida então pergunta se ela está chateada, mas Masuzu explica que sempre foi boa em enganar adultos fingindo ser uma boa moça. Depois, ela se surpreende ao descobrir que Seiko é imune aos seus encantos. Ela então pergunta a Ida por que ele está cabisbaixo, já que estaria seguro se o segredo deles fosse revelado. Mas Ida diz que pensava ser um bom ator também, mas se pergunta como as garotas reagiriam ao descobrir que tudo é mentira. Nesse momento, Masuzu anuncia que vai vencer o concurso e fazer com que todos reconheçam ela como namorada de Ida. No dia seguinte, enquanto Ida passa o tempo com Kaoru e Ai, Kaoru revela que os garotos da escola estão com ciúmes, já que ele tem um harém de garotas só para ele. Depois, enquanto conferem alguns livros, Ai diz a Kaoru para mandar mensagens frequentemente quando ela sair para a viagem de verão. Surpreso, Ida pergunta se eles conversam tanto assim, mas Kaoru explica que é apenas um álibi para provar que sua namorada existe. Kaoru então diz que deseja ir à praia, e Ida pergunta se ele irá junto, mas Kaoru recusa. Ele então repousa a cabeça no ombro de Ida e diz que fará uma mini viagem. Nesse instante, Ai chega para estragar o momento e recebe uma ligação de Ren, surpreendendo Ida, que comenta que eles estão se dando bem. Mais tarde, enquanto Ida conversa com Chiwa pela janela, ela revela que suspeitou de algo estranho sobre o relacionamento dele com Masuzu, e diz que vai vencer o concurso para resgatar ele da bruxa. Logo depois, Shi recebe uma ligação de Ai, se despede e Ida percebe que todos estão se dando bem, exceto Masuzu. No dia seguinte, Ida arruma sua mochila e acompanha Chiwa até a estação, onde se encontram com os outros. No trem, Masuzu sussurra a Ida que precisam agir como um casal. Então, eles fazem um show enquanto as outras garotas observam e comentam sobre suas habilidades cênicas pobres. Pouco depois, chegam ao resort e, ao verem a praia, Ren fica surpresa. Depois de vestirem seus trajes de banho, Masuzu anuncia que as atividades do clube começam imediatamente. As garotas entram na água e brincam, enquanto Ida e Masuzu as observam de longe. Quando Ida pergunta se Masuzu vai nadar, ela ameaça se vingar por ele ter a provocado. Enquanto isso, Ai encontra uma concha em formato de coração e mostra a Ida. Quando ela pergunta se ele quer procurar mais juntos, Ida diz que ela pode se esforçar sozinha, irritando Ai, que se assusta e se perde no oceano. Depois, Ida cobre Masuzu com uma toalha para impedir que outros rapazes olhem, mas Masuzu questiona por que ele está agindo como um idiota apaixonado. Ele lembra que é apenas para manter a atuação, mas Masuzu aponta que os amigos nem estão olhando para eles. Alguns momentos depois, após comerem, Masuzu pede que Ida prepare a sobremesa, indicando um melão na praia.
Ida é vendado e tenta encontrar o melão enquanto as garotas o orientam com suas vozes. Depois de andar em círculos por um tempo, Masuzo o convence de que apenas sua namorada fala a verdade. Então ele decide ignorar as outras e seguir a voz de Masuzo, acabando por agarrar seus melões. Enquanto se pergunta por que os melões estão mais macios, Masuzo o abraça mais forte e pergunta se estão bons, deixando as outras garotas irritadas e reforçando a fama de Ida como um homem de cultura. Mais tarde, enquanto cozinham, Ai pergunta a Masuzo se os garotos pararam de convidar ela para sair depois que ela começou a namorar Ida. Ao confirmar, Ai revela que presenciou Masuzu rejeitando uma proposta e diz que se estivesse em seu lugar, não seria estranho parar de se importar e simplesmente sair com qualquer um. Depois, Ai afirma que não perdoará Masuzu se esse for o motivo de ela estar namorando Ida. Masuzu então pergunta como deveria descascar uma cebola, e Ai entra em pânico, reclamando que Masuzu estragou as cebolas. Ai decide cuidar dos vegetais e instrui Masuzu a pegar o arroz, alertando que melhor não lavar ele com sabão. Masuzu se pergunta se Ai acha que ela é idiota. Alguns momentos depois, Ida se comunica com Masuzo durante o banho, e ela afirma que precisam fazer algo convincente para provar que estão namorando. Ida entra em pânico e pergunta se devem se dar presentes, mas Masuzo diz que precisam de algo mais intenso e sugere que ele lhe dê um beijo enquanto as outras garotas observam. Quando Ida pergunta se ela está falando sério, Masuzo questiona por que ele está nervoso, já que beijos não significam nada para tipos anti-amor como elas. Ao perceber que ele poderia entrar em uma zona de guerra por causa disso, Masuzo dá a Ida a opção de recuar. Mais tarde naquela noite, enquanto brincavam de jogar cartas, Ida relembra seu plano com Masuzo. Ela havia lhe dito para fingir que iria dormir e dar-lhe um beijo casual depois que ela dissesse boa noite. Após isso, Aida anuncia que vai para a cama e espera o sinal de Masuzo. Enquanto ela enrola, Shia sugere que encerrem a noite. Nesse momento, Shi coloca a mão em uma bolsa e distribui presentes para Ida e Masuzu. Ao abrirem, encontram uma alça de celular combinando. Chiwa explica que Ren a desenhou e A encontrou uma loja que podia produzir ela. A ainda acrescenta que foi ideia de Chiwa, que explica se tratar de uma lembrança do clube. Quando percebem que é uma surpresa, Ida pergunta por que não foi incluído, mas Shia responde que ele não consegue guardar segredo para salvar sua vida. Masuzo então agradece às garotas pelo gesto atencioso e promete valorizar o presente. Mais tarde, Ida pede desculpas por não ter seguido com um beijo, mas Masuzu diz que o odiaria se ele tivesse feito. Ela ainda comenta como se sente mal, já que outra pessoa conseguiu lhe dar um presente mesmo, a vendo como rival, e admite que não vai vencer o concurso no dia seguinte. Ida sugere que ela se retire, mas Masuzu insiste que deve participar e enfrentar o julgamento adequado. Em seguida, ela abre um armário explicando a dor que Chiwa deve ter sentido ao ter tirado ele dela. Ela então pega uma folha onde Ida prometera se tornar médico. Masuzu agradece e acrescenta que ele estará livre após a viagem de verão. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, as garotas se perguntam se Masuzo participaria do evento, já que ainda não estava pronta, mas ela garante que estará. Pouco depois, as garotas saem sem Masuzo. Ida bate na porta dela para perguntar se está com fome, mas ela pede para ficar sozinha. Então, Ida decide dar uma volta e, reclamando do sol, é atropelado acidentalmente por Mana, que vinha de bicicleta. As mãos de Ida acabam tocando os bolinhos de arroz malnutridos de Mana, fazendo ambos se assustarem, e Mana o chama de garoto virgem esquisito. Ida responde que vai considerar aquilo um elogio. Depois de trocarem gritos, Mana reclama que sua viagem ao resort foi arruinada. Ida sugere que ela vá para o exterior, já que tem dinheiro suficiente. Quando Mana diz que lixo como Ida não deveria estar no resort, ele a faz calar, explicando que está numa viagem do clube. Surpresa, Mana pergunta se Masuzu também está lá. Minutos depois, Mana pergunta se Muzu está bem, e Ida questiona se ela está preocupada, mas Mana nega, dizendo que só precisa informar ao pai. Ela então explica que Suzu era a joia da família, sempre atendendo às expectativas do pai até enlouquecer. Mana pergunta se Suzu já levou Ida a uma situação complicada, e ele admite que sim. Enquanto Ida se apressa para o local do evento, Siko anuncia o início da competição e convida Shia ao palco. Shia se apresenta e revela que gosta de comer carne. Logo depois, Siko pede que ela demonstre seu amor pelo crush. Chiwa afirma que Ida é extremamente sério, sempre estudando, e revela que são amigos de infância, agradecendo a Ida por tudo que fez por ela. Depois de declarar seu amor, a plateia aplaude. Em seguida, Seiko aparece no palco, mas surge atrás de Ida na plateia. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo, e Jaime explica que ela tem medo de palco. Enquanto Ida lembra que ela faz parte do clube, Ai sobe ao palco e dá um incentivo. Ren pergunta a Ida como pode superar o medo, e ele sugere que ela afogue seus medos com amor. Ida então pergunta a Jaime o que ela mais ama, e ela responde que é ele.
Ida pede que ela diga "eu te amo" 10 vezes como se fosse um feitiço. Ren o abraça com força e fala sobre como mudou desde que o conheceu, acrescentando que não se importa em ser sua segunda opção se não puder ser a principal. Nesse momento, Ida abraça, mas um momento doce é interrompido por Seiko, que foca a câmera nos dois. A plateia aplaude enquanto Ai surge e repreende Ida por segurar ela. Como punição, Ida é marcado pelo crime. Enquanto as garotas repreendem Ida e Ren, Siko anuncia que Mazuzu vai subir ao palco. Mazuzu surge e a plateia se maravilha com sua aparência. No entanto, ela pede desculpas ao público e anuncia que perdeu o direito de participar do concurso, já que seu namorado terminou com ela na noite anterior. Diante de Ida, as garotas questionam se ele realmente terminou com Mazuzu. Ignorando todas elas, Ida atravessa a multidão e diz a Mazuzu para continuar fingindo. Surpresa, ela pergunta por que ele apareceu, e Ida afirma ser seu namorado, propondo que recomecem tudo do zero. De repente, luzes e câmeras se voltam para Ida, enquanto Mazuzu explica que isso não vai funcionar, já que ele está cercado por pessoas que realmente o amam. Quando ela pergunta por que ele quer ficar com uma farsa, Ida grita, declarando que ama Mazuzu. Em seguida, ele sobe ao palco e diz que é o único idiota louco o suficiente para ficar com ela. Naquele momento, Ida a segura e pede que seja sua namorada, e sem esperar por uma resposta, a beija diante da plateia. No dia seguinte, Ida acorda e encontra Mazuzu em sua cama. Ele pergunta o que ela está fazendo, e Mazuzu responde que está pensando em acabar com ele. Ela questiona se ele está mentindo quando diz amar ela, e Ida revela que na verdade a odeia e teria terminado se ela não tivesse seu caderno. Depois disso, Mazuzu comenta como é terrível como pessoa, e acrescenta que está apaixonada por ele. Em seguida, ela se comporta de forma extremamente fofa com Ida, surpreendendo-o. Alguns momentos depois, Seiko diz a Ida que as outras garotas certamente estão em modo guerra com ele, e demonstra preocupação com sua segurança, sugerindo uma terceira rota que evite tanto a zona de guerra quanto o harem. Seiko então propõe que ele faça as outras garotas odiarem-no. Ida segue para o quarto de Reine, primeiro, e anuncia que todas as memórias de sua vida passada retornaram completamente. Após Reime expressar choque pelo beijo de Ida com Mazuzu, ele tenta convencer ela de que não é o homem de suas fantasias, mas Reime se recusa a abandonar seus sentimentos. Desolado por não conseguir fazer Reime odiar ele, Ida vai até o quarto de Ai, que relutantemente o deixa entrar. Nesse momento, Ida pede para ver a certidão de casamento, e Ai a entrega. Enquanto pensa em rasgar ela, é distraído por um ursinho de pelúcia. Ai pergunta se ele se lembra dele, mas Ida não se lembra, e então ela começa a chorar e fazer birra. De repente, Ai pega a certidão e percebe que estava manchada pelas mãos de Ida, alegando que ele a carimbou e fica animada. Depois de agradecer a ele e sair correndo, Ida vai até o quarto de Shi e a encontra olhando para o oceano. Enquanto ele tenta se explicar, Shi diz que não tem direito de se irritar e comenta que gostaria de ter seios maiores e corpo como Mazuzu. Ao chorar, Ida se aproxima para consolar ela, mas Shi de repente se vira e o beija. Em seguida, ela pergunta se ele achou que ela não conseguiria alcançar ele e observa que cresceu. Ela afirma que ele não percebeu porque estão sempre juntos, e Ida fica olhando sem reação. Tio então confessa seu amor por Ida, mas Mazuzu aparece, comentando que a confissão não vai resolver nada. Além disso, Mazuzu observa que Shi parece estar se divertindo e pergunta se poderia participar, mas Shi enxuga as lágrimas e diz para ela voltar em 9 anos. As duas então se encaram, deixando Ida confuso, que entra em pânico. Se você chegou até o final do vídeo, confunda os fãs falsos comentando: namorados de mentira são péssimos. E se você gosta de resumos de animes assim, assista ao vídeo completo.